Fala galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é mais um episódio do seu podcast Startup Life. Está aqui comigo hoje de forma remota, mas dividindo a bancada, o meu colega Lucas. Seja bem-vindo, Lucas. E aí, Cris, tudo bem? Sempre bom estar aqui contigo e com nossos ouvintes aqui do Startup Life. Obrigado pelo convite. Conta pro pessoal por que tu tá de forma remota, Lucas. Bom, Onde o tu que eu posso tá? dizer, né, pessoal? Causa inveja em todo mundo. Tive que vir para Florianópolis aqui, Cris, trabalhar, né? Buscar o nosso ROI aqui, tão precioso ROI. Mas sempre conectado aqui dentro do Startup Life. Já trouxe microfone, trouxe aqui todo o equipamento para gravar de forma remota na melhor qualidade aqui para os nossos ouvintes. Então, vamos mais um. Isso demonstra que nosso podcast é realmente itinerante, né? Quando não tem evento, nosso time grava de qualquer lugar também. E Lucas, hoje a gente tem um assunto que tu entende muito. Eu vou ficar até mais quase como ouvinte aqui, dando só alguns pitacos. Mas conta para o pessoal que assunto é esse, que é super importante para qualquer negócio e também apresenta os nossos convidados. Boa, Cris, vamos lá. Bom, galera, é sempre interessante, né? Como o podcast ele é muito ouvido por empreendedores de todos os segmentos e um dos nossos principais ouvintes também é a parte de pagamento, a parte de fintech, a parte de crédito, que é um mercado que nem eu brinco que não, que já está até consolidado no Brasil aí nos últimos anos. Existe um gap muito legal que a gente percebe dentro do escritório, percebe no ecossistema, conversando também com nossos parceiros, que é como que o departamento jurídico pode destravar a criação de novos produtos, né? Como que é esse fit que se ele precisa ter, se ele não precisa, entre o time de produto e o time também jurídico. Eu brinco que isso também não é só, isso acaba aparecendo mais no mercado financeiro, mas também em outros mercados isso também é bem latente, né? Essa multidisciplinariedade, esse trabalho em equipe, né? Também de equipes que acabam sendo de times diferentes, como que a gente faz isso funcionar? E então eu acho que hoje o tema é a gente conseguir desmistificar mesmo como que o departamento jurídico pode destravar a criação de novos produtos. E a gente tem aqui junto com a gente hoje a Letícia Reis, também é head jurídica aqui da Stark Bank, e também o Luiz Master aqui, também é executivo do time de produto aqui da Stark Bank, que é uma fintech incrível aí no mercado, trabalhando com BaaS, trabalhando com Pix, vem aí realmente revolucionando o mercado de fintechs aqui do Brasil. Então a gente trouxe uma galera de peso para conseguir compartilhar com nossos ouvintes mesmo e desmistificar alguns temas envolvendo aqui o mercado de fintech e também o mercado jurídico e o mercado de produto. Sejam bem-vindos. Prazer, pessoal. Eu sou o Luiz Mester. É uma honra participar desse podcast aqui de vocês, tá? Eu sou gerente comercial aqui da Stark Infra, e Stark Infra é um braço do nosso grupo Stark Bank, e aí a gente vai contar um pouquinho mais da história para vocês aqui agora. Bom, gente, prazer, Lucas, Cris, obrigada pelo convite. Fiquei super animada porque eu vim ouvindo o podcast de vocês há um tempo, desde 2020 vocês estão fazendo, né? Achei Isso. incrível, a gente tem muito tema legal. E obrigada mesmo pelo convite, tô super animada. Então, vamos lá começar esse bate-papo aqui, que com certeza vai ser muito interessante para os nossos ouvintes. Antes da gente introduzir a parte realmente de como o jurídico ajuda, eu queria pedir para o Luiz explicar um pouco para os nossos ouvintes qual é a função do time de produto, qual é o objetivo, para a gente ter, né, entrar bem no cenário e depois a gente debater mais sobre a questão jurídica. Eu acho que assim, ó, Cris, o time de produtos é um time que ele está de mão dadas com a área comercial, né? Então é uma Sim. equipe que me ajuda muito aqui na Stark. A gente tem um time de produtos bem parrudo aqui, então a gente é uma startup que a gente lança vários produtos e serviços diferentes no mercado financeiro. Então o time de produtos está sempre desbravando esse mercado, entendendo o que é melhor para o nosso cliente, o que eles poderiam oferecer de diferente. E às vezes essa ideia também acaba vindo da área comercial, né? Que é justamente o lado Exato. que eu represento aqui. A gente conversa com vários clientes, os clientes sempre trazem algumas demandas bem diferentes do usual, né? Por exemplo, eu quero ter uma conta, mas essa conta eu quero que meu cliente ele tenha, sei lá, acesso no celular, no computador e no tablet ao mesmo tempo, e ele consiga fazer aprovações de todos os jeitos. E aí a gente vem para a área de produtos e fala assim, produtos, e aí, a gente consegue fazer alguma coisa assim?
E aí produtos também, né? Produtos anda de mão dada com a nossa área de desenvolvimento também, que é uma área bem forte aqui na Stark, né? A gente tem um monte de engenheiro formado no ITA aqui, o pessoal que costumava fazer foguete, agora estão construindo um banco junto com a gente. Dá bastante orgulho, né, Lê? Bacana, bacana, Luiz. Eu acho que é interessante tu trazer esse tópico da parte, principalmente da parte que você lidera com a parte comercial, o produto. Eu brinco que é muito. Tem que ter realmente andar de mãos dadas, né? Porque o comercial muitas vezes ele vai ter, de forma geral, né? De forma genérica, acaba também tendo um posicionamento e uma meta diferente do que o tipo de produto, né? Então, Sim. conta pra gente dentro aí como que vocês fazem para estar sempre alinhados dentro com o time de produto e com o comercial, porque a gente entende, né, o mercado financeiro, o mercado que vocês atuam é um mercado muito técnico, né? Então, queria ouvir um pouco de vocês como que é essa junção aí dos desafios antes da gente ir para a parte jurídica, da parte de produto e comercial aí que vocês fazem. Com certeza, com certeza. Bom, a Stark, ela traz uma diferença bem grande para o mercado, tá? Porque a gente mudou um pouco a forma como as empresas utilizam os bancos. Então, a gente tem uma forma diferente para o financeiro da empresa conseguir rodar o financeiro dela, fazer contas a pagar, contas a receber, emitir cobrança e tudo mais. Então, a gente trouxe essas diferenças e justamente isso se traduz tudo nos nossos produtos. A gente costuma escutar muito o que o cliente nos pede, e a gente costuma fazer exatamente um produto que seja amplamente usado por toda a base, né? Não só por um cliente específico, mas a gente entende assim, não, esse produto vai trazer um valor diferente para os nossos clientes. E a área de produtos, ela senta, desenvolve, consegue distribuir isso para toda a nossa base. A gente tem uma coisa muito forte aqui na Star, que é uma conexão por API que os nossos clientes conseguem fazer com a gente. Então, para usar todo o financeiro, eles conseguem usar tudo via API, não precisa entrar no webbank. Então, isso já é uma barreira bem grande que a gente está tirando do mercado financeiro para os nossos clientes justamente conseguirem fazer isso. Isso é tudo produto, né? É tudo uso do usuário. Quanto mais fácil o usuário conseguir usar a Stark, esse é o nosso principal papel aqui. Beleza, Luiz. Pô, incrível, cara. Eu queria puxar agora também para a Letícia aqui para a roda. A gente falou antes, né, cara? O mercado de fintech é um mercado muito regulado, é um mercado, principalmente no Brasil. A gente tem o Banco Central aqui também super atuante e também sendo referência, né, já globalmente para outros países. E quando a gente fala de produto financeiro, invariavelmente a gente acaba tendo, né, que puxar também uma especialidade jurídica para poder ajudar o time de produto. Então, eu queria entender, junto da Letícia, como que é esse desafio dentro da Stark de realmente ajudar muitas vezes essa junção do time comercial, muitas vezes o time de produto e muitas vezes o jurídico. Se a Letícia acaba aí se envolvendo também nesse tipo de auxílio também dos clientes que acabam vindo buscar vocês e como que o jurídico pode, né, atuar junto com o time de produto. Se isso realmente é importante, não é importante, tem algum diferencial? Queria ouvir um pouco da Letícia. Bom, é isso aí, Lucas. Eu vim pensando desde que vocês fizeram o convite de como que a gente poder, o que que eu efetivamente faço aqui com o time, como que a gente lida com essa integração com produtos, né? Do jeito que o Luiz falou, produtos, na verdade, eu acho que integra com todas as áreas, justamente porque tem que estar Sim. na ponta da língua de todo mundo. E não só para saber o que a gente está fazendo como empresa, mas para entender para onde a gente está indo. Eu acho que aqui eu estou no jurídico da Stark, olhando para o lado de regulatório. Como você bem comentou, o Banco Central é super atuante, a gente tem muita norma o tempo inteiro, norma que é revogada, norma que sai. E eu acho que está aí uma das principais ferramentas, né? De estar olhando para a norma o tempo inteiro, que já é um escopo nosso, mas principalmente com esse olhar de o que mudou e o que isso impacta na gente. Porque eu acho que, diferente de olhar só o que mudou e olhar de uma forma geral, né? Mudou isso e o mercado está reagindo dessa forma. A gente tem que olhar para dentro, entender, mudou isso e isso impacta em tal e tal coisa, isso abre tal e tal oportunidade para a gente. Acho que entender principalmente as demandas dos times é um dos pontos mais importantes que eu entendo, pelo menos aqui na Stark, é a comunicação. A gente está sempre comunicando com todas as áreas. Isso é mega importante, principalmente para o jurídico, que normalmente é chamado no final, né? É chamado quando a gente entende, tal, esse é o desenho do produto, tem como ser assim? E eu acho que a gente pode ter um passo atrás, né? Tá no desenho do produto justamente para direcionar como que pode ser, para entender o intuito desse produto, para entender a demanda que
como o Luiz e outros times trazem do cliente. Acho que acaba que o jurídico em empresa tem muito cliente interno, mas a gente precisa ouvir o cliente externo também, até para entender porquê, né, do novo produto, porquê da nova ideia, porquê do novo projeto que integra com a gente também. Acho que sem entender um conceito amplo de para onde a empresa está indo e por que ela está indo para esse lugar, a gente não consegue nem direcionar os times. Então, acho que o mais legal é você estar em contato com novas regulações o tempo inteiro, mas principalmente olhando para dentro. Entender o que o Banco Central quis com isso, entender o intuito do Banco Central e entender o nosso intuito junto para ver como que isso se comunica, né? Bacana, eu trago um exemplo prático até que acontece bastante só para poder trazer para o nosso ouvinte como que o jurídico acaba se juntando com o produto comercial. Então, exemplo prático, né? Recentemente a gente teve também lançado, como bem a Letícia disse, né? O Banco Central ele lança normativas quase que semanalmente, mensalmente, ele traz bastante Olha, coisa. no final do ano passado era diariamente. Exato. É, No final do ano passado, então. Um dia que eu lembro que não sai da minha cabeça é 25 de novembro de 2022, que teve umas 15 normativas do Banco Central, baixaram bastante coisa. A gente teve aí também do mercado de vocês, a gente pode falar de, sei lá, da resolução 269 também do Banco Central, teve outra resolução que eu não vou lembrar agora o número, mas que alterou bastante o mercado de pagamento, né, do quanto que poderia ser cobrado pela transação. E isso é legal porque como o mercado de pagamento é um mercado muito grande, o interesse pelo Pix também vem crescendo absurdamente. Quando o Banco Central acaba lançando essas normativas, o time comercial fica, caraca, o que eu faço agora? O time de produto fica, cara, como é que eu vou reverter isso justamente como uma nova fonte de para poder organizar uma nova fonte de receita, como que eu vou reinventar o produto, e o jurídico daí também acaba sendo envolvido. Então, Letícia, como é que eu faço isso? Cara, tem alguma outra alternativa? Não tem juridicamente? Então, esse é um caso legal que a gente também acaba tendo aqui com os nossos clientes que acabam trabalhando com pagamento, Pix. Quando sai uma resolução que afeta o mercado, como foi a 269 e outras que também saem de forma regular, o time de produto, o time comercial, o time jurídico tem que estar muito bem alinhado, justamente para dar uma resposta rápida também para o mercado e também para a base de clientes, né? Queria ouvir um pouco de vocês justamente disso hoje, dentro da integração com a Stark, e queria que vocês dessem essa dica, tanto para as fintechs que estão começando, ou para o empreendedor que está também buscando entrar para o mercado financeiro, qual que é a importância, né? Qual que é a importância de já pensar desde o início em muitas vezes ter um time de produto, ou muitas vezes ter um comercial, não só o comercial, né? Mas o comercial ter o suporte do jurídico, ter o suporte do produto. Eu acho que isso é fundamental para fintech que está querendo, buscar outro patamar dentro do mercado. Queria que vocês trouxessem um pouco aí da rotina de vocês, de como que vocês fazem isso funcionar. Bom, Luiz, já te passo a palavra. Não, pode continuar. Concordo super, Lucas. Eu acho que, no final das contas, esse impacto das novas normas, ele é bem amenizado se a gente tem em mente tudo que eu estava comentando, né? Desse alinhamento interno, dessa comunicação de sempre com as áreas, porque sempre que vem uma nova norma é um rebuliço e aí você senta para conversar. Mas eu acho que são dois pontos que eu acho legal da gente falar. O primeiro, da gente ter sempre em mente de que nem todo mundo está acompanhando o tempo inteiro as mudanças do mercado. Nem todo Perfeito. mundo, no final das contas, né, dentro da empresa. A gente tem várias áreas com vários escopos, com vários projetos, vários prazos, e a gente tem que estar sempre ligado para passar essa informação adiante. Então, trazer para essa discussão as áreas eu acho super importante, até para não pressupor que está todo mundo já, ainda que para mim seja, né, uma super novidade, que todo mundo já esteja ciente, talvez todo mundo na minha bolha do jurídico esteja ciente, mas, né, trazer essas outras áreas para discussão. E eu acho que um segundo ponto seria interpretar, sentar, entender e ver impacto, etc., mas também devolver esse impacto para as outras áreas. Falar, beleza, ó, isso que mudou, o que você entende disso também? O que você entende que isso muda? Porque nem só advogado que entende de norma do Banco Central, e eu acho Perfeito. que, no final das contas, a gente tem uma discussão muito mais profunda se a gente trouxer
ideias e experiências de outras áreas até para entender como que isso impacta, né? Não dá para eu trazer um documento pronto indicando a mudança e como que isso impacta na Stark, porque muito provavelmente a gente vai ter outros 1000 impactos que eu não identifiquei justamente por eu não estar na área. Eu não estou em contato direto com o cliente, eu não estou em contato diretamente com o mercado, eu não estou em contato com a Perfeito. equipe de marketing para entender. Então, eu acho que esses 2 pontos são legais para a gente fazer uma análise completa e absorver no máximo esse impacto de forma dar continuidade nos projetos de uma forma confortável. Bacana, bacana. Vai, Luiz, por Exatamente. favor. A gente acaba se completando aqui, né? Diga, Lucas. Não, por favor, pode complementar. Não, a gente acaba se completando porque sempre que tem alguma notícia de norma nova, eu costumo dar uma ligadinha para a Letícia e falar assim, Letícia, vamos conversar um pouco para entender qual vai ser o impacto aqui, tá? E o legal é que o Banco Central inventou uma ferramenta fantástica que é o Pix. E Sim. isso trouxe muita oportunidade para o mercado, várias empresas se transformaram, abriu o mercado de uma maneira que dificilmente a gente viu, a gente tinha visto isso talvez naquela questão na abertura da adquirência, onde tinha um monopólio entre algumas empresas, de repente abriu e todo mundo virou adquirente e subadquirente. Então agora a gente viu que todo mundo consegue criar uma wallet para o seu cliente, e isso é legal aqui na Stark, porque a Stark Bank justamente é um banco digital para empresas, e a principal vantagem é justamente fazer uma conexão de sistemas para rodar isso de forma super escalável. E a Stark Infra, por outro lado, é o braço de infraestrutura onde a gente roda todo o nosso banco, e a gente falou assim, beleza, como a gente fez uma coisa redondinha, bem escalável e confiável, vamos abrir agora para o mercado para outras empresas conseguirem se conectar e aí oferecer uma wallet Pix, por exemplo, para o cliente deles. Então, aqui na parte de infra, a gente transforma todo mundo no banco do seu cliente praticamente. E cada normativa nova que acaba chegando, ela pode ter um impacto de um lado, mas pode ter uma baita oportunidade do outro. Por exemplo, a normativa 269, que a gente fala bastante aqui, que ela basicamente diz que o Banco Central quer saber quem é o usuário final. Esse é o meu principal entendimento. Eles querem saber. Então, isso é muito legal, porque na Stark Infra a gente faz com que todas as empresas se tornem participantes do Pix e elas comecem a reportar justamente quem é o cliente final dela. Então, essa é justamente uma oportunidade que a 269 trouxe. Beleza, agora todas as empresas que elas querem realmente oferecerem uma wallet, oferecerem Pix, oferecer serviços financeiros para o cliente dela, vem para a Stark Infra, que aqui na Infra vocês conseguem justamente fazer o que o Banco Central está pedindo. E eu e a Letícia, a gente acaba conversando muito sobre isso. Qual que é a oportunidade aqui, qual que vai ser o impacto, qual que vai ser o... Eu só queria retomar um aspecto que a Letícia falou, que é realmente fundamental, que ela citou que geralmente o time jurídico é chamado lá no final, né? Quando o produto já está pronto, tá, e agora a gente pode botar na rua ou não? E que o ideal é ter um passo atrás, né? O jurídico ajudar a construir esse produto, e daí entra também, além até questão de gasto de tempo, de recurso, de tudo, né? Porque se deixar para consultar o jurídico só no final e o jurídico disser, não pode, de acordo com a regulamentação, não pode, vocês vão ter que refazer. Pô, ali foi tempo, ali foi dinheiro, ali foi um monte de trabalho perdido, né? Exato. Não, e eu acho legal que a gente faça essa comunicação, principalmente para falar. Se for no começo, né? Senta todo mundo, a gente está querendo desenhar assim, porque a demanda do cliente foi essa, a possibilidade de mercado que a gente identificou foi essa, e a ideia é fazer desse jeito. O que vocês acham? Daí, vamos dizer que eu diria, não pode assim, mas pode desse jeito. Isso. E aí a gente economiza muito tempo se a gente entender que o time de produtos, que está muito mais ligado, né, ao mercado, sabe o que cola, o que não cola, o time que está em contato com o cliente, time de marketing, se eles falarem, tá, mas desse jeito eu não quero, então vamos para uma terceira opção. Eu acho que é importante que a gente tenha essa comunicação, principalmente para, como você bem disse, Cris, para a gente poupar, né, tempo, recurso, para a gente poupar até cabeça que está pensando e pensar no produto que vai ser o final e pensar no produto que vai ser o ideal. Claro que a gente pode fazer pequenas mudanças, isso é inevitável, principalmente porque a gente está de acordo com o regulador e a gente tem alguém que está olhando o que eles entendem como melhor para o mercado, né? Então a gente vai sempre seguir o Banco Central e isso pode ser que signifique mudar o produto aqui ou ali, mas acho que o produto como o idealizado, né, como o querido pela empresa,
Não tem jeito, a gente vai ter que ter essa integração de todas as áreas para fazer essa comunicação, entender se desse jeito o jurídico fala que não dá, e desse jeito produtos entende que não é interessante, desse jeito o marketing entende que não cola, então a gente vai por uma quarta opção, e eu acho que é assim que vai caminhando. Bacana, acho que esse eu queria trazer, Letícia, você também. Eu brinco que também é advogada, o advogado é sempre visto como o cara do setor do não, né? Chegou no Exato. Às vezes jurídico. não querem nem chamar, né? Nem vou chamar o jurídico. É justamente por isso, né? Deixa para chamar o jurídico depois, para ouvir o não depois, né? Não Exato, agora. que daí não atrapalha. Deixa eu contar um segredo aqui, então. Posso? Vou contar um segredo aqui, só para o pessoal do podcast, tá? Só entre a gente, né? Ninguém vai ouvir. Eu faço um caminho invertido. E é um caminho que funciona, tá? Quando eu vejo uma oportunidade de algum produto, antes de falar com o pessoal de produto, eu chego lá na Letícia e falo, Letícia, é o seguinte, eu preciso fazer tal e tal coisa. Qual que é o impacto jurídico disso? A Letícia fala para mim assim, mestre, nenhum, pode fazer tranquilo. Aí sim, aí eu tenho o aval do jurídico já. Então eu chego na área de produtos e falo assim, olha, já conversei com a Letícia, ela falou que a gente consegue fazer, vamos desenhar um produto que o nosso cliente está precisando aqui. E esse é um caminho legal que a Stark faz. A Stark, ela costuma desenvolver produtos que o cliente nos pede ao invés de montar um quadradinho e oferecer no mercado. Então, a gente faz um caminho meio inverso, que isso é ponto legal. E obrigado, viu, Letícia? Me ajuda bastante nisso. Imagina. E eu acho que isso também, da demanda do cliente, colocar o cliente no centro, é muito real, principalmente. E eu acho que aqui isso fica muito explícito, até nessa parte, como o Lucas tinha comentado, da 269, a gente fez várias reuniões com vários clientes, e assim, eu como se fosse jurídico do cliente também, e aí expliquei, conversei, e o nosso modelo tal, e fiz uma apresentação para te mostrar, para ver se isso vai impactar ou não. Eu entendi que não, mas olha o e-mail que eu troquei com o Banco Central, e aí a gente comunica. Sim. Eu acho que ter isso muito, muito claro e de uma forma muito confortável facilita muita relação, até para a gente entender a verdadeira demanda, né? Que não adianta eu aqui falando em nome de produtos, mas não adianta a gente criar uma coisa que não vai ser aceita e não vai ter adesão. Eu acho que criar essa comunicação fluida é mega importante até na nossa área, que, como eu estava comentando, acaba sendo meio que voltada para um cliente interno, mas no final das contas o cliente interno funciona em função do externo. Então não adianta a gente querer se fechar, né, no que acaba que a gente recebe, né? A gente tem uma informação picada do que os times trouxeram para a gente, mas a gente tem também um contato super direto com o cliente, o que é ótimo para que a gente consiga não só, né, desenvolver as coisas aqui dentro, mas deixar eles confortáveis de que a gente está olhando para a demanda específica deles. Aqui na Stark a gente tem clientes enormes e acaba que tem impactos grandes no mercado e a gente consegue fazer essa comunicação de forma fluida, né? Do nosso entendimento, da nossa comunicação com o Banco Central, que é cada vez maior, da nossa comunicação com outros players para entender qual é a dor também. Então eu acho que é super legal esse lado. Bacana, eu queria trazer justamente esse ponto, Letícia, porque para ficar bem claro para o nosso ouvinte, né? O jurídico, obviamente, vai sempre querer buscar maior segurança ali para a operação, e o pessoal do produto, o mercado financeiro é um mercado muito ágil e muitas vezes tudo depende do time, né? Então, o time do produto ou o time comercial quer fazer o go-to-marketing daquele produto, muitas vezes da forma mais ágil do que o concorrente, ou acaba às vezes sendo o brinco, né? O jurídico acaba tendo uma análise muitas vezes do risco, se é possível, se é provável, né? Muitas vezes acaba até optando por correr certo risco para poder justamente lançar antes no mercado. E eu queria que vocês explicassem um pouco, a gente tem bastante ouvinte também que trabalha com jurídico, né? Tem outros advogados que também ouvem o podcast. Eu queria justamente, uma coisa que eu falo muito aqui no escritório, nem todo mundo concorda, mas é uma opinião minha, eu queria ouvir vocês. Eu, Lucas, sempre digo para os nossos parceiros, nossos clientes, cara, fintech não é startup. O pessoal fica bravo comigo. Por que eu falo isso? Eu digo, né, cara, uma startup, tu é um marketplace, não é regulado, tu quer botar um monte de dev numa sala, virar um SaaS em 12 horas, tu virou o produto, tu já é outra coisa, tu faz outra coisa. Eu falo, cara, o mercado financeiro não é tão simples, né? Não consegue... quero abrir um banco digital, quero ofertar... Quero ter antecipação, quero fazer Pix, quero ter coisa de pagamento, quero ofertar crédito. Cara, não é bem assim. Tu pode fazer, obviamente, mas muitas vezes não vai ser naquela agilidade de uma startup. Eu costumo dizer, né, o mercado de fintech, o mercado financeiro, é jogar a Premier League e não o Campeonato Brasileiro. Eu falo isso para meus clientes, porque é um mercado muito mais desafiador, tem muito mais atrativo. Eu falo, do ponto de vista de produto comercial, de business,
é muito legal, né? Falar, cara, eu vou fazer antecipação, que eu vou ofertar crédito, que eu vou ter conta de pagamento, que eu vou ofertar Pix. É tudo muito bonito, né? Mas eu queria ouvir vocês. Vocês concordam com esse meu pensamento? Startup é uma fintech? Não é? O que vocês têm a dizer sobre isso? Bom, eu acho que não tem como discordar, porque no final das contas a gente tem muita coisa para olhar quando a gente está falando de fintech, né? Mas eu acho que um ponto interessante que, principalmente quem está em grande contato com o regulador vê, é que se você está disposto a criar uma estrutura saudável de competição, que aumente a competição no mercado, o Banco Central está do seu lado. Então, ainda que a gente tenha 1000 coisas para olhar e, obviamente, todo mundo vai estar aderente a tudo, a gente tem também uma gama de possibilidades que não estão reguladas e não é explicitamente o que não está regulado dá para fazer. Mas eu acho que o que não está regulado dá para ser uma ideia que você estruture de forma super responsável para que crie competição no mercado, e isso é mais do que o Banco Central pede. Acho que a gente está em constante contato com o regulador até para entender, né? Eu acho uma das coisas mais legais do Banco Central é colocar aquela exposição de motivos das normas. Eu acho mega válido para a gente entender principalmente o que ele quer com isso, o que ele identificou. Várias exposições de motivo vêm indicando assim, identificamos o mercado, fizemos o estudo há tanto tempo. Isso é super legal para você entender, beleza, talvez uma coisa que não estava nem no meu nicho específico, né? Eu já identifiquei que era um problema, posso até usar isso como um novo produto. Então, eu acho que estar nesse contato constante é mega importante, ainda que a gente, claro, tenha esse contato de hierarquia, né, com o regulador, e isso obviamente vai acontecer, porque a posição é essa, mas também esse contato de comunicação, e esse contato de entender o que o Banco Central também identificou no mercado, né, com a visão muito mais ampla dele, mas talvez a nossa visão como, né, player do mercado muito mais próxima do cliente. Então, eu acho que dá para complementar essas duas visões e dá para entender e criar uma estrutura super saudável de competição. E eu acho, Letícia, dando aqui o meu pitaco também, que o pulo do gato, se a gente pode chamar assim, é entender que os reguladores, nesse caso a gente está falando do Banco Central, eles não estão ali para ferrar a empresa, eles estão ali para trazer mais segurança para a empresa. Não, com certeza. E mais segurança para o mercado de forma geral, né? Sim. Mais segurança, mais competitividade, igual como a Letícia comentou. Quando a gente vê algumas normativas que o Banco Central solta, exatamente isso. Vamos trazer uma visão melhor sobre esse sistema, sei lá, por exemplo, sobre o SPI. Vamos identificar quais são os gaps desse sistema agora e a gente vai dar uma normativa melhor, um entendimento melhor e vai fazer com que mais empresas consigam oferecer serviços desse próprio sistema. E nesse sentido, o Banco Central ele vem se mostrando muito aberto ao mercado, né? Ele escuta muito o mercado. Não, com certeza, até pelos grupos de trabalho que ele disponibiliza, eu acho uma ideia incrível, porque o Banco Central é segmentado em vários departamentos e cada departamento olha para um assunto, e no final das contas é bem importante que a gente, e claro, né, os assuntos lá passam por vários departamentos. Sim. Mas a gente também, como mercado, consegue participar desses grupos de trabalho que são segmentados, e daí você participa de uma coisa que tem mais a ver com você, que você tem mais domínio sobre o assunto, você ouve pessoas que também têm domínio sobre esse assunto. Não só, né, acho que também o setor privado se organiza nas associações e tem essa comunicação com o Banco Central, mas o Banco Central também disponibiliza esse canal aberto, até como o Lucas comentou da 269, eles também comunicando, entendo a dor do mercado, estamos analisando como que vamos tratar isso, então eu acho que não adianta também a gente se colocar nessa posição de distância, porque no final das contas são regulamentações que impactam diretamente e nossa atuação como mercado também impacta diretamente o Banco Central, né? Acaba que o movimento do mercado direciona um pouco da atenção do Banco Central. Então, eu acho que essa comunicação não tem como ser distante, não tem como não ter comunicação. Acho que o quanto mais próximo possível, melhor. Bacana. Letícia, Luiz, eu queria ouvir de vocês. Eu costumo também afirmar que no escritório eu falo que fintech não é gênero, fintech é espécie. Eu costumo dizer isso porque existem várias caixinhas regulatórias, né? A gente fala de pagamento é uma coisa, a gente fala de crédito é outra, são sistemas diferentes, né? Quando a gente vai falar de... Por isso que eu digo que eu costumo brincar que não é startup, né? Porque cada um vai ter uma caixinha, vai ter uma espécie, não é um gênero, né? São espécies, de fato, que a gente está tratando. E já aconteceu muito com a gente também aí nos nossos últimos 10 anos aí de escritório. É comum a gente também
ser contratado pelo time de produto, mesmo por uma empresa que já tem advogado. Isso foi coisa que já aconteceu várias vezes com a gente acha muito interessante, justamente por isso tudo que vocês comentaram, né? O time de produto muitas vezes também tem uma busca, né, de especialidade ou de algum perfil para aquele produto. Eu queria ouvir um pouco da Letícia, justamente, depois do Luiz, sobre perfil. Hoje, como eu falei, a gente tem muitos ouvintes aqui que também trabalham com direito e eu costumo dizer, né, o advogado, o Brasil tem muito advogado, é um mercado que sai, é um profissional que sai para o mercado, muitas vezes nem sabendo que ele pode trabalhar com o mercado financeiro, pode trabalhar com regulatório, pode trabalhar com compliance, vai muitas vezes trabalhar com contencioso, né, com massificado, com processo. Eu brinco que isso é muito pouco do que existe na advocacia. Eu queria ouvir um pouco também da Letícia. Hoje, Letícia, qual que é o perfil? Você que já trabalha, é head jurídico também da Stark Bank, uma fintech incrível no mercado, qual que é o perfil que as fintechs buscam também para parceiros jurídicos, seja escritório? O que vocês esperam, né? Muitas vezes, eu espero a agilidade, eu espero a qualidade. Eu brinco que existem perfis de expectativa de ranqueamento de princípios. Eu costumo falar, quando a gente trabalha com o head jurídico, ele vai ter uma expectativa muito mais atrelada à qualidade, obviamente, daquela resposta, à especialidade, em detrimento muitas vezes do prazo. Né? Ele acaba dizendo, Lucas, pode me demorar um pouco, porque eu sei que isso é complexo, pode levar aí 3 dias, 5 dias, ok. Quando a gente trabalha com um fundador é diferente, né? O fundador muitas vezes ele quer mais agilidade, ele quer o negócio para ontem, ele não está tão preocupado com a segurança jurídica ali mesmo, contratando um advogado. Eu queria ouvir um pouco da Letícia, da parte mais do perfil, dos parceiros que vocês buscam e também do time interno. Quando o advogado quer trabalhar com fintech, com mercado financeiro, o que ele precisa ter? É mais hard skill jurídica, é mais soft skill, é uma multidisciplinariedade? Queria te ouvir um pouco, contribuir aqui para os nossos ouvintes. Deixa eu aproveitar e ampliar um pouquinho a tua pergunta, Lucas, que é, Letícia, quando que a empresa entende que precisa buscar esse parceiro jurídico? Bom, então, realmente o direito dá 1000 possibilidades, né? A gente consegue trabalhar em diversos ramos e diversos setores, e dentro de cada setor em 1000 possibilidades. Eu acho que, olhando para a fintech até, a gente também tem essa segmentação. Até aqui eu brinco que quando é contencioso não é comigo, não quero nem saber, porque é uma área completamente diferente, com muita coisa também, muita coisa interessante, muito detalhe, e a gente tem aqui dentro quem cuida disso. Do lado de regulatório, eu diria que seria mais soft skill justamente porque a gente tem que ter uma pessoa que está disposta a comunicar, e isso eu digo tanto para um advogado interno quanto para um parceiro. Tem que ter uma comunicação fluida, tem que ter uma proximidade com as áreas, não dá para entregar por e-mail um documento e falar como que deve ser, se isso não é nem factível. E eu acho que tem empatia com os problemas, porque, obviamente, que cada área tem seu problema interno, né? E isso não necessariamente é comum. Uma área pode ter um problema X, a outra Y, e o jurídico está preocupado com o risco que a gente vai assumir, mas no final das contas a empresa é uma só, e eu acho que ter essa comunicação e essa empatia para um cede de um lado, outro cede de outro, e a gente tem essa solução comum, seria a melhor coisa. E pensando no momento que a gente entende de contratar um parceiro, eu acho que é justamente para ouvir uma outra opinião. Como eu tinha comentado, acho que o ideal é que o jurídico tenha seja ouvidos para ouvir, mas também demande opiniões alheias e opiniões dos outros times, opiniões de produtos, opinião de quem está em contato com o cliente, mas acho que também a opinião do escritório, né? Escritório tem uma ideia muito mais profunda de temas específicos, e o jurídico interno das empresas acaba tendo uma ideia muito ampla do assunto como um todo. Se a gente precisa de uma opinião mais específica, se a gente precisa entender como que isso está sendo discutido no mercado, se a gente precisa entender como que seria como que é o detalhe, né, o artigo do Código Civil que especifica esse instrumento jurídico, a gente consegue uma ajuda super válida de um escritório para ser esse parceiro. E aí o escritório, eu diria que é o mesmo perfil, né? Um escritório que tem essa disposição para escutar, um escritório que tem a empatia para entender o problema. Acho que até
como o Lucas comentou, empatia de prazo, porque eu acho que cada um tem uma urgência, né? E até no jurídico interno, a gente às vezes não consegue atender todos os prazos, mas a gente entende o que realmente preocupa a pessoa, talvez a gente já consiga solucionar meio problema e depois termina, mas acho que é basicamente isso. Bacana, eu costumo dizer aqui, o nosso CEO aqui, o meu sócio fala, né? As pessoas normalmente são contratadas pela hard skill e despedidas por falta de soft skill. Então, eu brinco, tu vai trabalhar com o mercado regulado, o mercado financeiro, tu vai trabalhar com pessoas no fim do dia e tu tem que entender isso que a Letícia falou, que é a expectativa, a empatia com a pessoa, com o problema dela, né? Muitas vezes, eu brinco que comunicação, que é o que a gente está fazendo aqui, não é só passar a mensagem, mas é garantir também que o outro lado também está entendendo, né, a mensagem. E isso eu falo muito também para os advogados do escritório. Exato. Cara, tu garantiu que o cara entendeu, não adianta tu falar, eu falei para ele, tá, mas tu garantiu mesmo que o cara entendeu exatamente o que tu queria falar. Eu acho que isso é super, super relevante. E Luiz, tu também aí que acaba também liderando a parte comercial, acho que é interessante esse ponto, né? Que garantir muitas vezes para o cliente que chega para vocês, ele chega com uma expectativa muitas vezes e também você também tem que comunicar bem isso, né? Explicar muitas vezes até trazer um arco, eu diria, queria te ouvir um pouco, até educacional, né? Talvez de educação do mercado de fintech como um todo, para que ele de fato contrate algo que vai agregar valor para ele, né? Com certeza. Na realidade, o nosso assunto aqui ele acaba sendo um pouco mais complexo do que o normal. Ele foge um pouco do comum de preciso de um banco para abrir uma conta, ele acaba sendo preciso fazer o meu banco. E aí, como eu preciso fazer o meu banco, existem várias determinações que o Banco Central nos pede, que os nossos clientes tenham. Então, tem que ter um passo a passo bem desenhadinho para o cliente. Olha, beleza, agora que vocês querem se tornar um participante do Pix, tem esses passos, e esses passos a Letícia me ajuda muito a construir eles. Então, eu e ela, a gente acaba construindo um passo a passo exatamente do que o cliente precisa saber para se tornar um participante, o cliente precisa saber para emitir um cartão de crédito ou pré-pago com a gente, ou inclusive até emitir empréstimos também. Então, a gente tem tudo desenhadinho, bonitinho, porque para um vai precisar de uma licença de IP, para outro vai precisar de uma licença de SCD, para outro vai precisar de capital integralizado, sabe? Tem várias coisas que vão agregando aqui. E sim, nosso cliente ele acaba vindo de um cenário onde ele está entrando nesse mundo financeiro, eles estão começando a oferecer serviços financeiros para o cliente dele, e é um mundo novo onde a gente tem esse papel realmente de explicar mais no detalhe tudo que eles vão precisar fazer, né, com a gente. Lucas, vamos à nossa última pergunta e eu vou deixá-la para ti. Bacana, Cris, bacana, porque se depender de mim, a gente fica. A conversa fica boa, a aqui gente não vê o tempo passar, né? Mas a gente precisa aqui liberar os nossos convidados. Mas já fica um Sim. convite, porque a gente está sabendo que eles estão querendo vir a Porto Alegre agora no próximo mês. Então já fica o convite para a gente continuar esse papo aqui no nosso estúdio e, claro, gravando para os nossos ouvintes também acompanhar e quem também assiste no YouTube também ver o que rolou no segmento dessa conversa. Mas agora, por hora, vamos à última pergunta. Boa, obrigado, Cris. Vamos lá, eu brinco que também gravar é o melhor formato de a gente ter consultoria com pessoas incríveis de graça, né? Então, para a gente também acaba tendo um retorno legal. Eu queria ouvir um pouco de vocês, pessoal, o mercado de tecnologia como um todo, né? A gente tem tanto clientes aqui que são buy-side ou são sell-side, e a gente vê que o mercado de fintech, né, vem nos últimos anos aí sendo a ponta firme da lança, né, dentro do mercado, aí realmente sendo super atrativo e levantando bastante capital, startups voltando a empreender em modelos de negócio que estão relacionados ao mercado financeiro, ao mercado de fintech. Eu queria ouvir um pouco de vocês, já que a gente está em janeiro, fevereiro? A gente está em fevereiro já? Fevereiro. Vai passar muito rápido. Já está em fevereiro aí de 2000. Tá em Floripa, né? Acaba perdendo as datas, né? E esse episódio, ele vai ao ar na sexta-feira de carnaval. Opa! Então eu queria ouvir um pouco vocês sobre a perspectiva que a gente tem para o mercado, talvez o mercado de fintech, que é o mercado que vocês estão inseridos agora para 2023. Queria entender o que vocês estão esperando, quais os planos aí de vocês, né, para 2023 e o que vocês esperam aí do mercado agora em 2023 aqui dentro do Brasil. O que eu imagino, tá? Eu entendo que cada vez mais empresas
nichadas estão surgindo. A gente tem um monte de startup, igual tu comentou, e fintech surgindo para cada assunto específico. Por exemplo, no agro, eu tenho fintechs que conseguem traçar exatamente desde o plantio até a colheita, até a venda desse produto. Isso acaba traduzindo em números financeiros também. Então, é um mercado onde vai surgir muitas especializações, várias empresas cuidando do seu nicho de mercado e trazendo valor agregado para esse nicho de mercado. E isso vai fazer com que ela se diferencie dos concorrentes para oferecer, seja os serviços de monitoramento, de serviços financeiros, ou o que seja. É um mercado onde eles vão conseguir conquistar o cliente deles, não só oferecendo, traga o seu dinheiro para nós. Não, traga o seu dinheiro para nós, mas eu tenho algumas coisas que eu posso te oferecer diferente do que meus concorrentes aqui. Se a gente for olhar a nossa lista de participantes do Pix, a gente tem quase 800 empresas que são aderentes já ao Pix, né, e que podem oferecer serviços financeiros. Então, na teoria, a gente tem quase 800 bancos já formados no mercado brasileiro. E, Luiz, só um dessas várias possibilidades é a questão de financiamento, né? Enquanto tu falava, eu me lembrei que hoje existe várias fintechs com financiamentos bem segmentados, né? Micro públicos. E eu lembrei que essa semana eu vi uma notícia sobre uma fintech que oferece financiamento para o setor pet. E eu fiquei, caraca, até isso. A gente tem empresas que oferecem financiamentos para procedimentos estéticos, para aluguel de celular, para aluguel de equipamentos, empréstimos para viagens, empréstimos para adiantamento de fornecedor. Então, a gente tem um mercado de empréstimos bem amplo aqui, na realidade. Legal saber dessa de pets. Gostei. Bastante coisa, né? Inclusive também de verticais. A própria PicPay acabou de adquirir também a BX Blue, também trabalha com a parte de consignado. Isso. Então, o mercado de pagamento e crédito, o mercado fintech em todo, eu sou suspeito para falar, eu acho muito, muito bonito, então tem bastante coisa. Bom, e fazendo um complemento, eu acho, desse lado de segmentação, aqui na Stark eu acho que a gente tem muito braço, né? Eu não sei se você concorda, mestre, mas eu acho que a gente olha para mil segmentações ao mesmo tempo. Isso é muito legal. Eu acho que para 2023 tem muita coisa acontecendo, o mercado está mega aquecido, a gente tem ativo virtual, Pix automático, a gente olha para PSTI, então a gente está olhando para vários braços ao mesmo tempo, o que é muito legal também, porque a gente consegue complementar soluções para o cliente em vários aspectos, né? Então, acho que é essa a nossa ideia. E então, com essas expectativas para esse ano, a gente vai encerrando o nosso podcast. Quero também abrir aqui um espaço tanto para a Letícia quanto para o Luiz deixarem suas considerações finais, deixar um recadinho para os nossos ouvintes e também como o pessoal pode fazer para encontrá-los, seja na rede social, seja site, seja e-mail. Aqui é o momento agora do merchan. Bom, Lucas, Cris, muito obrigada pelo convite. Adorei o papo com vocês. Acho que a gente está aqui comunicando e abrindo esse espaço no mercado que é super, super, super válido, porque quanto mais troca de informação, acho que ninguém perde e todo mundo ganha, todo mundo sai com 2 ideias, se cada um chega com uma. E acho que quanto mais disso, melhor. Parabenizar vocês pelo projeto, muito, muito legal. E vou deixar o Luiz falar um pouco mais de como encontrar Stark, mas assim, a gente está super disponível e espero encontrar com vocês em breve. Obrigado, pessoal, Lucas, Cris e todos os ouvintes do podcast. Muito prazer. Espero que vocês tenham gostado de tudo que a gente trouxe aqui de mensagem. Foi um prazer, parabéns pelo projeto que vocês estão montando e vai ser ótimo a gente conseguir marcar uma nova rodada lá em Porto Alegre para a gente conversar mais e entrar em todos os detalhes. E sobre a Stark, vocês podem encontrar a gente no starkbank.com, no LinkedIn também, a gente está lá. Eu e a Letícia, a gente trabalha na Stark Bank e na Stark Infra. O meu LinkedIn está como Luiz Mester, então fiquem à vontade de me procurar, bater um papo e acreditem que vocês vão se tornar o próximo banco do cliente de vocês. Essa é a mensagem principal aqui. A gente vai fazer isso. Perfeito. E para facilitar aqui a vida de todo mundo, a gente vai deixar na descrição todos esses links que o Luiz falou. E estamos esperando vocês em Porto Alegre, né, Lucas? Com certeza. Com certeza.
E aos nossos ouvintes, muito obrigada por mais uma companhia neste episódio e voltamos no próximo.